Oi, eu sou a Ká, seja muito bem-vindo ao meu canal Crochetando com a Ká. Por aqui eu te ensino de forma fácil a como fazer crochê, mesmo que você nunca tenha pego numa agulha. No último vídeo nós aprendemos a fazer essa esfera de crochê aqui, que eu estou até utilizando com alguns alfinetes. E hoje você vai fazer o seu primeiro amigurumi, que vai ser um chaveiro, com a mesma base dessa esfera aqui. Olha só esse chaveirinho, que coisa mais fofinha. É um pintinho aí, você pode fazer, pode dar de presente, ou até pode até fazer uma renda extra vendendo esses chaveirinhos aqui. Então vamos à lista de materiais. Já peço para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe também seu comentário, diga se você está gostando das aulas, qual a sua maior dificuldade, qual o tipo de vídeo não, de amigurumi que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês, tá? Estou aqui com os materiais que nós vamos utilizar para essa aula de hoje, com exceção das linhas que eu já mostro para você. A agulha, eu vou usar essa agulha aqui de 2,5 mm, olhinhos com trava, esses olhinhos aqui são de 6 mm, ele vem com essas travinhas aqui. Alfinete, vou usar esse marcador de carreiras aqui, mas é totalmente opcional, você pode usar também papel e caneta. Tem esse chaveirinho aqui, nós vamos utilizar também. Tesoura, linha, eu vou usar um fio na cor amarela, um fio na cor laranja, e o chapéu eu vou fazer nesse tomzinho de verde aqui. Mas aí você pode usar a cor da sua preferência. E fibra siliconada também, tá? Essa que eu uso é uma fibra anti-alérgica. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar com um anel mágico. Um anel mágico. Eu recomendo para você, caso você seja iniciante, se você ainda não assistiu o vídeo da esfera, voltar lá, assistir o vídeo da esfera, porque esse corpinho aqui é exatamente a mesma coisa da esfera. Então, nesse vídeo aqui para vocês, eu só vou falar a quantidade de pontos que vai em cada carreira e vou mostrando para vocês como fica, tá? Então, se você é iniciante, precisa de todo o passo a passo, pode assistir o vídeo da esfera, porque é exatamente a mesma coisa. E antes de fechar a esfera, a gente coloca os olhinhos, tá? Porque as travinhas são por dentro. Então, vai acompanhando aqui, mas caso você queira o passo a passo detalhado, só assistir o videozinho da esteira. Então, nós iniciamos com o anel mágico, e dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiz meu anel, primeiro ponto baixo, segundo, e assim eu faço até o final, totalizando 6 pontos baixos. Fiz aqui o meu círculo mágico com 6 pontos baixos, a gente puxa aqui a pontinha para ele poder fechar. No primeiro, puxa bem para ficar bem fechadinho aqui, tá? No primeiro pontinho da carreira aqui, nós vamos colocar um ponto. A segunda carreira aqui vai ser toda de aumento. Então, são 6 pontos baixos. Para cada ponto baixo, nós vamos colocar 2, totalizando aqui no final da carreira 12 pontos baixos. Então, a segunda carreira é uma carreira toda de aumento. Toda de aumentos. Toda de aumentos. Então, são 6 aumentos em ponto baixo, tá? E essa carreira vai ficar o seguinte: um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Você vai fazer isso até chegar aqui no final, tá? Terminei aqui a minha carreira, a terceira carreira, que foi de um ponto baixo e um aumento. Fiquei aqui com 18 pontos baixos. Vamos para a nossa quarta carreira, que será de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No total, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Chegamos ao fim da nossa quarta carreira, né? Ficamos aqui com 24 pontos baixos. Vamos para a nossa quinta e última carreira de aumentos. Nós faremos o seguinte aqui nessa próxima carreira. Essa próxima carreira será de 3 pontos baixos e um aumento por toda volta, repetindo isso por 6 vezes. E no final dessa carreira aqui, nós teremos 30 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha quinta carreira, que foi a carreira de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Tenho aqui 30 pontos baixos. Vou mostrar aqui para vocês a medida que ficou o meu, tá? Lembrando que não é uma regra, porque cada pessoa tem uma tensão aí de pontos, né? Então, aqui, meu círculo, ele tá mais ou menos aí com 3, pouco mais de 3 centímetros, quase 3,5 cm de comprimento. Então, aqui, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, são 5 carreiras de 30 pontos baixos, certo? Então, no final, eu volto aqui com vocês para mostrar como que fica, tá? Chegamos aqui ao final da nossa 10ª carreira. Já tô com o olhinho aqui fixado, porque eu fiz esse processo de colocar o olhinho, pensei que estava gravando, mas na verdade não estava. Mas aí vou mostrar para vocês aqui direitinho como
qual é o local que vai ficar o olhinho. Você vai contar aqui, a partir do anel mágico, 8 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deu aqui. Entre a carreira 8 e 9, você vai encaixar o primeiro olhinho. Então, perceba que não é em cima do ponto, é entre um ponto e outro. Então, entre a oitava carreira e a nona carreira, tem essa linha. Então, você vai colocar nessa linha. Aqui. Como você vai abrir o caminho? Porque o olhinho, tá vendo? Esse pininho aqui, ele dá um pouquinho de trabalho. Você vai pegar alguma coisa aí, até a própria agulha mesmo. No caso, eu usei aqui uma agulhinha de 3,5 mm, que é um pouquinho mais grossa. E você vai fazer o furinho aí só para abrir caminho para poder encaixar o olhinho. Encaixou o primeiro olhinho, você precisa de um espaço entre eles para colocar o outro. Então, você vai pegar aí e vai contar. 1, 2, 3, 4. Um espaço aqui, ó, de 1, 2, 3, 4. Um espaço de 4, só que quando eu colocar esse olhinho aqui, ele vai tomar uma casinha aqui e nós vamos ficar com 3 pontos visíveis. Então, pontos visíveis são os pontos aqui que a gente consegue ver aqui que o olhinho não tá tomando aqui parte dele. Então, nós vamos ficar com um espaço visível de 3 pontos, né? 3 casinhas. E vamos encaixar o olhinho aqui. Esse olhinho, ele vem com essas travinhas assim, para poder fixar atrás. Então, você abriu o caminho aí, você pega seu olhinho e encaixa aí no buraquinho. Encaixou o olhinho, tá vendo? Ele vai ficar assim, na parte de trás. Você precisa encaixar as travinhas. Eu tenho esse negocinho aqui, que eu nem sei o nome, que ele ajuda aqui na hora de encaixar, né, essa travazinha. Então, você vai colocar a travinha aqui atrás e vai, tá vendo? Essa partezinha com espuma fica aqui na frente do olhinho e essa partezinha aqui, você encaixa aqui e dá uma apertadinha aqui. Apertou, ele trava aqui. E aí, você vai fazer isso no outro também. Encaixa aqui. Dá pra fazer isso também com a mão, tá? Quem não tem, você vai fazer uma forcinha aí, mas você percebe quando ela encaixa. Quando ela encaixa. Encaixou as travinhas, vamos dar sequência aí a esse rostinho, né? Então, vamos agora para a carreira de número 11, que será de 3 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos aqui 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos. Marcamos aqui para a gente não perder. E vamos fazer a nossa primeira diminuição dessa carreira. Lembre-se sempre de, na hora de fazer a diminuição, deixar aqui a linha bem apertadinha, para quando você for fazer o enchimento aqui dessa peça, não ficar buraquinho no seu trabalho. Então, você tá aqui com a linha aqui, né, apertadinha, vai pegar a primeira alcinha do próximo ponto, depois mais uma alcinha do próximo ponto. Pegou as duas, laça, passa por baixo dessas duas, ficou com duas, laça, tira as duas. E você vai repetir essa sequência por toda a volta, ficando no final com 24 pontos baixos. Chegamos aqui ao final da nossa carreira de número 11, vamos agora para a nossa carreira de número 12, que será de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Na carreira 13, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Ao final, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Chegamos aqui ao fim da nossa carreira de número 13. E antes da gente dar sequência aqui com a nossa última carreira de diminuições, a gente precisa começar a encher essa peça. Então, pega aí sua fibra, né, pra gente poder começar a encher. Eu vou pegar aqui a pontinha da tesoura para me auxiliar aqui nessa parte aqui do enchimento. Então, você vai colocando ela aqui, né? Eu gosto de colocar já no finalzinho para não, na hora que eu estiver fechando, não ficar puxando, né, a fibra. Então, vai colocando, vai dosando, né? Nada de colocar muito enchimento, porque se colocar demais, não fica legal, né?
mas também se colocar de menos, fica murcho, o enchimento que vai moldar aqui a sua peça, né? Então, você vai colocando. Às vezes também a gente pega aqui um volume grande da fibra e pensa que é muita fibra, mas isso aqui é pouquinho, né? Se atente em colocar bem aqui nessa partezinha dos olhos, porque tem a trava, como é um trabalho pequeno, pode ficar sem fibra aqui essa parte, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Finalizei aqui o enchimento da minha pecinha, tá vendo que tá bem redondinho, então é importante você olhar também, olha, vira aqui, vê se tá tudo certinho pra não ficar torto. Se tiver torto, você vai ajeitando. Perceba aqui que eu aperto, tá vendo? E ele não tá murcho, né? Mas também os pontinhos, eles permanecem iguais, não abriram. Se atentem também na hora do enchimento nessa parte aqui de baixo, ó. Porque às vezes a gente coloca e essa partezinha que é as laterais, elas ficam sem enchimento. Quando a gente fecha, fica murcha essa parte. Então coloca aqui e vai ajustando aí com o cabo da agulha ou com alguma coisa que você tiver que der pra ajustar aqui, ó. Tá? Eu também, na hora que antes de fechar com o anel mágico invertido, eu também gosto de conferir se precisa mais aqui, né? Se precisar, eu coloco aí com algum objeto pequenininho. Então, vamos aqui para nossa carreira de número 14, né? Nossa última carreira, que será uma carreira apenas de diminuições. Então, serão 6 diminuições aqui, certo? Então, façam o de vocês, eu vou fazer o meu, a gente se encontra no final. Prontinho, finalizei aqui o meu. E agora nós vamos aqui finalizar, né? Então, cortamos aqui, deixa uma linha um pouquinho maior, né? Um fio maior, para você poder conseguir fazer o seu anel mágico. Puxamos essa linha. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos passar essa linha pelas alcinhas para a gente poder fechar esse anel, tá? Então, nós vamos pegar aqui a alcinha da frente de cada pontinho. Vamos passar aqui, ó. São 6 alcinhas, usando apenas as alcinhas da frente. 5 e 6. Colocamos aqui, certo? E puxamos. Quando puxamos, o anel fecha. Aqui. Puxa mais um pouquinho. Pronto. Fechou. E aí, nós vamos dar aqui um nozinho aqui pelas alcinhas mesmo. Aqui. Você pode passar aqui entre essas alcinhas aqui. Bota a linha aqui na frente da agulha. Aqui vai dar um nozinho. Puxa. Puxou. Sai aqui um buraquinho. Vamos agora fazer as patinhas do nosso pintinho. Então, aqui eu vou utilizar a linha na cor laranja. Você vai precisar de duas, tá? Já até fiz uma aqui pra vocês verem. É super fácil, só que você vai fazer ela em ponto meio alto. Eu vou ensinar pra vocês aqui. A asinha também é em meio ponto alto, tá? Então, eu vou ensinar aqui bem detalhado aqui pra vocês o meio ponto alto. Mas aí na asinha vocês já sabem como fazer, tá? Então, você vai iniciar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai colocar 6 meio pontos altos. Então, você vai, antes de você buscar o fio aqui, como no ponto baixo, você vai laçar. Então, você vai laçar e vai buscar o fio aqui por baixo. Quando você puxa, você fica com 3 aqui na agulha, ó. Tá vendo? 3 alcinhas na agulha. Então, você vai laçar, puxar e tirar as 3. Aí, você vai fazer isso por 6 vezes. Aqui, nós temos o primeiro, mais 5. Então, laçou, buscou, ficou com 3. Laçou, tirou os 3. Laçou, buscou, ficou com 3. Laçou de novo e tira os 3. Temos 3, precisamos de 6. Laçou, buscou, ficou com 3. Tira os 3. 4, 5 e 6.
6 meio ponto alto no anel mágico. Vamos puxar aqui para fechar o anel mágico. Depois que a gente faz isso, nós vamos cortar aqui o fio. Não precisa deixar fio grande não, tá? Eu gosto de passar aqui, essa linha aqui que eu cortei, por dentro aqui, ó. Porque aí forma um nozinho, tá vendo? Fez isso, puxou. Quando você puxar aqui, faz um nozinho aqui. E aqui você tem a sua patinha. Aí agora a gente vai já deixar ela já com acabamento. Então, o que que você vai fazer aqui? Vê se você puxou bem o anel mágico, tá? Você vai cortar aqui o excesso. Deixa só uma pontinha. Cortou. Escolhe o lado que você quer que fique pra fora, tá? Eu vou colocar ela aqui, ó, por esse lado. Vê se não tem sobra, tá? Não precisa deixar um pedaço grande, não. É só mesmo pra você poder prender ele aqui, ó, atrás, certo? Aí, o que que você vai fazer? Deixa eu ver se é o mesmo lado que eu escolhi pro outro aqui. Isso mesmo. Você vai pegar uma cola, que eu tô usando uma cola de silicone. Vai dar um pinguinho aqui, ó. É pouquinho, tá, gente? Que saiu bastante. Dá um pinguinho aqui. Essa cola demora um pouquinho de secar. E aí você vai pegar aí, dá um tempinho aí pra ela secar. E vai colocar essa linha aqui, ó. Vai prender ela aqui atrás. Porque essa parte aqui vai ficar colada, né? Vai ficar colada na pecinha. Então, não vai dar pra ver. Aí coloca, segura um tempinho que ela demora um pouquinho pra secar. E prontinho. Reserva e vamos pra asinha. A asinha, mesma coisa do pezinho, da patinha. Porém, você vai fazer 8 meio pontos altos. Fez, puxou aqui o anel mágico para fechar. Olha. Você vai cortar e vai deixar um fio maior para poder fazer a costura. Vamos então dar início ao chapéu. O chapéu, aqui nesse outro aqui, eu usei a corzinha marrom. Nesse aqui, eu vou usar essa corzinha de verde, tá? Você pode fazer aí da cor que você preferir. Então, nós iniciamos com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fechamos aqui o nosso anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, são 6 aumentos, 2 pontos baixos juntos. Então, finalizamos aqui a nossa segunda carreira, que foi uma carreira só de aumentos. Não precisa apertar muito aqui o anel mágico não, tá? Que a gente vai precisar dele aqui para poder passar o chaveiro. Então, nós vamos para nossa terceira carreira, que é uma carreira de um ponto baixo e um aumento por toda volta, por 6 vezes. E ao final dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Vamos para a nossa quarta carreira, que será uma carreira de 2 pontos baixos. 1, 2, marcamos aqui. E um aumento. Então, 2 pontos baixos sozinhos e um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Fiz um na mesma casinha, faço outro. Segue por toda a volta. Vamos agora para a nossa última volta de aumentos, que serão 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos baixos nessa carreira. Terminamos aqui a nossa quinta carreira, que foi uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Temos aqui 30 pontos baixos. Então, com esses 30 pontos baixos, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 2 carreiras de 30 pontos baixos. Chegamos aqui ao fim das nossas carreiras de ponto sobre ponto, e é assim que o nosso chapeuzinho está ficando. Aí você pode medir aqui na cabecinha do seu bichinho aqui, olha. Porque a carreira que nós vamos fazer agora é uma carreira de acabamento. Então, para ficar
fazendo com esse detalhezinho aqui, né? Chegamos na nossa última carreira, oitava carreira, uma carreira de acabamento. Nós vamos trabalhar essa carreira toda em meio ponto alto. Mas nós vamos trabalhar somente pelas alças da frente, que são essas alcinhas aqui. As mesmas alças que a gente usa para fazer as diminuições, alcinhas da frente. Aqui. Pessoal, nesse momento aí, eu pensei que a imagem tava dando pra ver direitinho, mas ficou cortada. Então, vocês não vão conseguir ver. Mas essa carreira você vai fazer todinha em meio ponto alto, mas usando somente a alcinha da frente. Vai ser um meio ponto alto sozinho, um aumento em meio ponto alto. O aumento são 2 pontos na mesma casinha. Então, um meio ponto alto sozinho, um aumento em meio ponto alto. Um meio ponto alto sozinho, um aumento em meio ponto alto, até o final da carreira. No final, vocês fecham aí com um ponto baixíssimo. Opa. Vamos passar por dentro de algumas alcinhas. Essas alcinhas assim de dentro. Vai caminhando com ela. Por dentro mesmo, aqui, ó. Pode virar aqui pra te auxiliar. Essa parte do vídeo também não vai dar para ver direito a imagem, mas é coisa simples. Você vai pegar aí a linha que você deixou, quando você fez o ponto baixíssimo, você vai deixar uma sobrazinha de linha, vai colocar essa linha na agulha de tapeceiro e vai passar ela por dentro de alguns pontinhos pelo lado avesso do chapéu, até ela chegar ali próximo da linha de sobra que ficou do anel mágico. É só isso que você vai fazer, lembrando que é pelo lado ao avesso, tá, do seu trabalho. Sapinho. Então, vamos fazer os olhinhos do sapinho. Agora, nós vamos fazer o bordado com a cor laranja do bico do pinto. Então, nós vamos marcar aqui logo a carreira abaixo dos olhinhos, aqui na mesma direção dos olhinhos, esses pontos que ficaram visíveis aqui no meio. Então, são 3 pontos. E aí, nós vamos pegar a agulha, vamos colocar ela aqui e vamos sair com ela aqui embaixo. Aqui. Deixando aqui uma pontinha. E aí, nós vamos sair aqui. E vamos voltar de novo lá no pontinho onde a gente tá com a agulha aqui. Com a linha, quer dizer. E vamos outra vez passar. Saindo no mesmo pontinho. Tá ruim pra eu enxergar aqui. Vai sair no mesmo pontinho lá que você tá com a linha. Aperta. E vamos dar mais uma volta. Feito isso, nós vamos começar aqui. Vamos entrar aqui com a linha. De baixo aqui, tá vendo? Com a agulha de baixo aqui. E vamos fazer esse trabalho aqui de ir passando, né? Por baixo dessas linhas. Aqui. E a gente vai aqui sempre, ó. Cuidando pra essa linha não embolar. Não ficar uma em cima da outra. E vai dando essa volta até chegar no final. Vai passando com a linha. E sempre que você for passando, você puxa ela. Deixa eu passar mais um pix. Deixa ela bem aqui no cantinho. Pronto. Passei, saio aqui. E vou sair lá no topo da cabeça. Lá onde eu já tô com sangue. Puxei. Ajuda. Agora nós vamos fazer o olhinho do sapinho, né? Esse olhinho ele vai ficar aqui em cima do chapéuzinho. Nós vamos precisar de 2 iguais. Dessa forma, já fiz uma aqui. Vou fazer uma aqui com vocês. Mas já adianto pra vocês que o olhinho é exatamente igual às asinhas, tá?
Então, se você não sabe fazer o ponto meio alto, lá no vídeo, na parte das asinhas, eu ensino para vocês detalhadamente como que faz o ponto meio alto, tá? Aqui dentro do anel mágico, nós vamos colocar 8 meios pontos altos. 8 meios pontos altos. Vamos fechar o anel. Puxa bem para ele fechar bem. Temos aqui a orelhinha. Cortamos aqui o fio, deixando uma sobrinha para poder fazer o arremate. O arremate não, a costura. Passamos essa sobra dentro dessa argolinha aqui, para formar um nozinho. E tá pronta aqui a segunda orelhinha. Aí a gente precisa que essa linha aqui, que é essa aqui do anel mágico, que ela fique aqui na pontinha para facilitar na hora da costura. Então, você vai colocar a sua linha na agulha e vai caminhar com ela até aqui, a pontinha. Só passa aqui por dentro de um pontinho, vai sair aqui para ela poder ficar aqui dessa forma, aqui. Agora, nós vamos fazer a última parte dessa pecinha, que é essa partezinha branca aqui, que fica dentro aqui dessa partezinha verde, né? Que é o olhinho do sapinho. Para isso, nós vamos usar o fio na cor branca. Vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar... Dentro do anel mágico, nós vamos colocar 5 pontos baixos. 5 pontos baixos e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, são 1, 2, 3, 4 e 5. Fechamos o nosso anel mágico. E nós vamos aqui na primeira, como se a gente fosse iniciar uma outra carreira, né? Nós vamos aqui na primeira correntinha, aqui. E fazemos um ponto baixíssimo. Então, laçamos e puxamos de vez. E fica dessa forma aqui. Aí, puxa bem pra fechar bem aqui o anel mágico. Corta aqui, essa parte não vai ser costurada. Então, a gente pode cortar aqui um pedacinho pequeno. Passa por dentro aqui. Puxa. Pra trás. Aqui. Aí, você vai fazer 2 peças iguais. Vamos finalizar aqui essa parte do olhinho, pra gente já fazer essa costura. Então, nós vamos pegar aqui o olhinho. Mesma coisa do pezinho. A gente corta aqui o fio, porque esse fio vai ficar escondido na parte de trás, aqui, tá? Vai ficar aqui atrás. Só que antes, precisa da partezinha preta. Então, eu vou usar essas bolinhas aqui que eu tenho, mas você pode também bordar, caso você não tenha. Então, você pega uma agulha, aqui, passa a sua bolinha e vamos... Oh, peraí, tem que passar aqui primeiro. Essa parte que vai ficar pra trás. Vamos passar aqui no centro do anel mágico, né? A linha. E vamos colocar aqui a nossa miçanguinha. Colocamos, passamos de novo, no mesmo buraquinho, levando pra trás. E fica assim. Aqui você vai ajustando, corta a linha. Não precisa ser nada grande. Dá um nozinho aqui. Atrás. Essa miçanguinha você também pode colar. Mas eu gosto de deixar bem seguro por conta de criança. Então, prefiro costurar. Corta aqui o excesso de linha. Aqui tem o excesso também da que você cortou. Aí você vai fazer aquela mesma coisa. Colar ela aqui atrás. Então, você vai colocar um pinguinho de cola. Aqui nessa parte de trás.
vai unir aqui essa partezinha, para não ficar aparecendo aí no seu trabalho. Aqui eu já vou colocar já a quantidade, para eu já colar ali na orelha, no olhinho, na parte verde, do olhinho. Aí, vou fazer esse aqui junto com vocês, e o outro é exatamente da mesma forma, tá? Aí, você vem aqui e cola aqui. No meio, temos aqui um olhinho pronto. Aí, você cola, reserva e deixa secar. E aí, você vai fazer o outro exatamente igual a esse aqui, tá? Já estou aqui com as asinhas posicionadas. Ainda não colei aqui os pezinhos. Vou esperar primeiro aqui fazer as costuras da asinha para depois colar o pezinho. Essa aqui eu já costurei, já tá costuradinha. E vou fazer essa aqui juntinho com vocês, tá? Marcação, tudo certinho. Puxei até aqui um pouquinho de zoom para vocês verem certinho como que faz a costura. O que que eu usei aqui para fazer essa marcação? Contei 2 casas depois dos olhinhos. Então, aqui, 1, 2, aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Porque esse aqui tá pegando um pouquinho. Mas deu espaço de 2 casinhas e fiz qual a direção? Logo abaixo dos olhinhos. Então, nessa linha aqui, abaixo dos olhinhos, eu fiz a marcação aqui com alfinete. Então, você vai olhar, tá? Às vezes, o que tá legal aqui pra mim, você coloca e não gosta, então, usa os alfinetes, né? Coloca os alfinetes, vai marcando, olha se você vê que tá certinho, se você tá gostando. Deixa tudo marcadinho antes, que depois facilita fazer essa costura, tá? Pra mim aqui, eu usei esse critério. 2 casinhas aqui, depois dos olhinhos, e na altura aqui, logo aqui debaixo dos olhinhos. A primeira linha aqui abaixo dos olhinhos, eu coloquei as asinhas. Então, você vai pegar a linha que você deixou de sobra, colocar aqui no anel mágico. Nós temos 2 aqui, na verdade, a do anel e a da agulha. Falei errado, falei vamos colocar no anel, mas é na agulha, tá? Então, nós vamos pegar aqui a parte maior e vamos fazer a primeira costura. Então, aqui eu já marquei com alfinete. Vou deixar assim pra vocês verem, tá vendo? Você vai entrar na mesma casinha que o alfinete tá. Aqui, tá vendo? O alfinete tá aqui. Você vai entrar na mesma casinha aqui. Você pode já tirar o alfinete. Se você se sentir seguro, já pode tirar aqui o segundo também. Ó, tira o alfinete, ele estava exatamente aqui. Então, o que que você vai fazer? Vai sair, entrar com a agulha aqui e vai sair na casinha logo aqui ao lado, né? Saiu aqui. Eu vou tirar esse alfinete aqui, tá? Atrapalhando a minha visão. Mas é a mesma, exatamente a mesma direção. Olha, fez isso, puxou. Puxou aqui, nós precisamos agora passar essa linha na asinha. Sempre que você puxar, você puxa aqui pra a costura ficar firme, tá? Aí você vem aqui em uma... Eu gosto de usar a alcinha de trás. Na alcinha de trás da asinha e sai aqui no mesmo buraquinho que você entrou. Peraí. Coloca aqui. Coloca a agulha no mesmo lugar de onde a linha tá saindo. E você vai sair com ela no ponto ao lado. Aí você fez aqui o primeiro ponto. Nós vamos usar aqui em média de 2 ou 3 pontinhos. Puxa para ficar firme. Aqui, puxa. E agora você vai fazer a mesma coisa aqui. Pega uma alcinha aqui da asinha. Sai aqui no mesmo buraquinho. Aqui de onde a linha tá vendo? A linha tá aqui. E sai no pontinho aqui do lado, ó. Que é o último pontinho que nós vamos usar. Estamos usando aqui um total de 3 pontinhos, né? Esse é o último pontinho que nós vamos usar. Puxa pra asinha ficar firme. Vai aqui no último pontinho da asinha. Aqui, ó, última asinha. Passa. Aí você vai dar uma volta. Bati aqui na câmera. Você vai dar uma volta aqui. Saindo no pontinho. Peraí, deixa eu tirar essa linha aqui que tá atrapalhando a visão. Então, você vai sair aqui e pegar a mesma
casinha lá que você saiu. Nós vamos fazer isso aqui pra gente poder dar o nó. Deu um nozinho, tá vendo? Firmou aqui. A asinha tá costurada já, tá? Ó, as duas estão costuradas. Agora, nós vamos pegar essa linha, já tá aqui com o nozinho também, viu? Você pode dar um nozinho aqui junto com essa aqui, ó, que tá na mesma ponta. Pra você ter mais uma segurança aqui, tá vendo? Dá um nozinho bem apertadinho. Nós vamos colocar ele pra dentro aqui. Deu esse nozinho. Você vai pegar o mesmo pontinho aqui que você usou pra costurar e vai sair em algum pontinho lá da cabeça. Qualquer pontinho. Fez isso. Então, meus pezinhos já estão aqui posicionados. E agora é a hora de colar ele. Então, aqui ó, já tá tudo marcado certinho, né? Eu vejo aqui que estão na mesma direção. Então, você vai pegar a sua cola. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Vai pegar, vai colocar a cola aqui na parte de trás dos pezinhos. Sem exagero para não passar, tá? Aqui. E vai colocar aqui, ó, na mesma direção dessa outra. Colocou, segura um pouquinho. Vai fazer a mesma coisa com o outro. Colocou, vai colocar naquela mesma parte que você colou aqui as pontinhas que sobraram. Aí você não coloca muito exagero de cola, porque ela, quando seca, ela fica mostrando. É para não ficar feio. Aí você vem aqui na mesma direção do outro. E cola. Segura um pouquinho. Ó, meus dedos, minhas unhas cheias de cola. Olha só. Aqui você pode ir ajustando aqui a asinha pra ela ficar mais abertinha, assim, ó. Essa partezinha. E aqui o penteado tá finalizado. Agora nós vamos para a parte do chapéuzinho, né? Já estamos quase finalizando aí nosso pintinho. Olha só que gracinha. Já estamos finalizando aqui o nosso chaveirinho. E agora nós vamos fazer a costura do olhinho. Então, eu já fiz aqui uma costura, vou fazer outra costura com vocês, mas é a mesma costura que vocês fizeram aí na asinha, tá certo? Posição, mesma coisa também na asinha. É uma questão de gosto, tá? Eu vou falar pra vocês aqui a posição que eu usei pra colocar ele, mas vai testando aí, vai colocando no de vocês aí. Eu achei mais bonitinho, assim, mais afastadinho, mas você pode colocar o olhinho mais juntinho. Eu coloquei ele mais afastadinho, achei que ficou mais parecido aqui com um sapinho, tá? Então, qual a carreira aqui que eu usei? Aqui nós temos o anel mágico, certo? Aqui no meio. Eu fiz logo aqui um ponto, aqui o anel mágico, um ponto depois, tá vendo? Olha, temos aqui o anel mágico, aqui, no segundo, entre a carreira aqui, ó, uma, duas. Segunda carreirinha aqui, entre a carreira 2 e 3, eu posicionei. Então, você vai ver aqui questão de direção, tá vendo? Bem, coloquei bem aqui no meio do anel mágico. Usei o anel mágico como referência para colocar, tá vendo? Aqui. Percebam aqui que na costura, vou mostrar aqui pra vocês o outro eu colei aqui e ficou, tanto aqui no focinho como aqui, ficou as imperfeições da cola, que quando ela seca, ela fica mostrando. Então, esse aqui eu fiz costurado, então perceba só que não tem nenhum defeito aqui. Meu dedo, só no meu dedo aqui que tem cola, mas não tem, olha, ficou perfeito aqui a costura do seu chapéuzinho. Então, você vai posicionar aí no meio, tá? E ver a posição. Pra mim, essa posição aqui, entre a segunda e terceira carreira, ficou ótimo. Então, vai ser aqui, certo? Então, o que que você vai fazer? Passa a sua agulha e leva esse fio lá pra baixo. Ah, um detalhe que eu não falei com vocês.
A parte aqui que você finalizou o seu chapeuzinho, você deixa ela pra trás, tá? Aqui, vê que tem um pequeno degrauzinho aqui, então deixa ela pra trás. Na hora de posicionar, tá? Então, trouxe pra cá, ó, já a minha linha. Tá vendo como vai ficando? Olha, verifica antes de fazer a costura. Verifica se tá certinho, se tá igual. Aqui, eu tô achando que aqui eu coloquei em uma carreira pra frente. Então, eu vou levar o meu pra trás, tá vendo? É essa carreira aqui, eu coloquei na da frente. Então, por isso que é bom sempre vocês observarem. Então, vou colocar aqui, posicionar corretamente e volto. Ajustei aqui o olhinho, agora ele tá certinho. Então, agora é o momento de fazer a costura desse olhinho, tá? Então, trouxemos pra cá. E nós vamos sair aqui na casinha do lado. Tá vendo? A linha tá saindo aqui, casinha do lado. Saímos aqui na casinha do lado. Agora, nós vamos pegar pontinhos aqui do olhinho, né? Nós vamos pegar o pontinho dele pra poder fazer essa costura. Então, aqui. Pega aqui um pontinho. Olha. Pega o pontinho aqui do olhinho. E puxa pra você fazer o seu primeiro ponto. E aí, você vai pegar, passar aqui na mesma... Peraí, aperta aqui. Pronto, apertei. Na mesma casinha onde tá saindo a agulha, aqui a minha linha tá curta, então tá um pouquinho ruim pra eu fazer, tá? Ó, sai no mesmo buraquinho que a agulha tá saindo e vai pra casinha do lado. Foi pra casinha do lado, você puxa o molhinho, que ele vai posicionando aqui no local. Eu vou fazer desse lado aqui, porque essa linha minha tá curta. Então, ela tá saindo. Então, eu vou passar a linha aqui e volto aqui pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui a minha costura. Fiquei aqui com as duas linhas aqui pra baixo, tá? Porque, gente, você vai ter as duas pontas da linha, certo? A linha que você usou pra fazer a costura e tem aquela outra linha que é a do anel mágico. Vai ficar com duas aqui embaixo, certo? Eu acabei usando as duas na costura porque eu tinha pegado o lado menor, tá? Mas você vai levar elas duas aqui pra baixo, pra você poder fazer um nozinho. Eu não fiz nó aqui em cima, eu vou fazer um nozinho aqui embaixo. Então, você pega aqui, junta as duas, dá um nozinho bem apertadinho. Aqui, ó, fiz dois. Vou pro terceiro agora. Aqui. E aí, você vai cortar esse fio. Não vou fazer arremate, porque esse chapéu vai ser colado aqui na cabeça do pintinho aqui. Então, não precisa colar. Não precisa colar, não precisa arrematar, porque ele vai ficar escondido aqui. Mas olha só como que tá ficando nosso pintinho. Que coisinha mais bonitinha, né? O chapéuzinho ficou bem parecendo um sapinho mesmo, olha. Então, agora, nós estamos quase finalizando aqui. O pintinho já tá totalmente pronto. Lembra daquela linha que eu pedi pra vocês juntarem aqui e deixar o anel, não fechar muito o anel? Então, agora nós vamos usar ela pra gente poder passar o chaveiro aqui, tá? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui, passar a agulha no meio do anel mágico. Vamos puxar aqui, qualquer uma delas duas, aqui pra cima. Aqui. E vamos passar
aqui no nosso chaveirinho. Passamos aqui no chaveirinho e vamos levar ela lá pra baixo. Vocês estão ouvindo aí uma vozinha de bebê? É a minha neném. Passamos aqui, puxando aqui com o auxílio da agulha. E aí ela ficou firme aqui. Tá vendo? Bem no meiozinho do anel. Agora, pra isso aqui não soltar, o que que a gente faz? A gente dá um nozinho. Por isso que eu pedi pra arrematar, deixando elas próximas. Então, a gente vai fazer aqui nozinhos. Aqui, pra deixar firminho. E esse chaveiro não sai. Pronto, já temos aqui o chaveirinho fixado. Cortamos aqui o excesso. E tá pronto aqui o nosso chaveirinho. Agora, o que a gente precisa fazer é colar o chaveirinho aqui na cabecinha aqui do nosso sapinho, né? Aqui, nós vamos colar ele. Essa hora aqui não tem nenhum mistério, tá? Só colocar a cola e esperar ela secar um pouquinho, fixar aqui. Então, vamos colar aqui o chapéuzinho na cabecinha aqui, né? Se vocês escutarem barulhinhos de bebê, é porque eu tô com a minha bebezinha aqui, tá? Então, você vai pegar a sua cola, vai passar aqui na... Vamos passar aqui na cabeça aqui, né? Vamos passar aqui a cola. Não precisa ir excesso de cola pra fora. Você vai colocar exatamente onde ela vai ficar presinha, tá? Pra não passar e não manchar aí seu trabalho. Passou a cola, vou botar aqui um pouquinho aqui também. Tá vendo? Coloquei aqui a colinha. Parar aqui com o bico. Todos os nossos nozinhos estão pra dentro. Não arrematei porque vai ficar escondido, tá? Mas se for um trabalho que mostra, é preciso arrematar. Vê a posição certinha, tá? Pra esse olhinho não ficar torto. E cola aqui, ó. Cola. Segura um pouquinho. Aperta assim pra essa cola se fixar. Com a cola também, aqueles nozinhos que nós fizemos, vai ficar mais presinho ali, tá? Então, aqui nós já temos aqui ele com o chapéuzinho coladinho. Olha só que gracinha que ficou. Você vai ajustando. Agora, para finalizar, deixar esse pintinho ainda mais bonitinho, nós vamos dar um chunk nele com blush ou tinta de tecido, tá? Você vai pegar um pincelzinho, aqui eu tô usando um pincelzinho, que ele é bem firmezinho, tá vendo? As cerdas dele, e pequenininho para poder você conseguir passar aqui. Vai pegar aí um blush aí da sua preferência aí, tá? Ou uma tinta de tecido da sua preferência. E vai passar logo aqui, ó, abaixo dos olhinhos, para dar um charmezinho aí nesse pintinho, tá, gente? Ui, 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 ui. Temos um bebê aqui. Ó, passa. Eu gosto de passar aqui no meio também, tá? Olha. Passa aqui. Você pode tirar o excesso também, tá? Olha. E ficou dessa maneira aqui, tá vendo? Olha só que gracinha. Com esse chapeuzinho aqui, você pode fazer orelhinha de coelhinho, ursinho, como eu fiz esse. Você pode bordar aqui um sorriso. Pode fazer somente mesmo um chapeuzinho, sem um personagem, né? Então, fica ao seu critério. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ele é bem facinho de fazer, bem rápido de fazer, tá? Fora que é um trabalho bem legal de fazer, né? Porque você vai vendo pronto e é bem satisfatório essa parte aí. Então, se você gostou, curte a nossa aula de hoje, se inscreva no canal, deixe seu comentário me dizendo se você gostou e qual bichinho você quer que eu traga, né? Lembrando aqui que na nossa próxima aula, eu vou ensinar para vocês o pintinho surpresa, que tá aqui ainda. Eu estou finalizando ele, né? Porque é uma receita minha, então tô fazendo
os últimos ajustes nele para trazer ele aqui para vocês. Mas nessa próxima aula eu vou ensinar para vocês bordado, tá vendo? Bordar os olhinhos, sobrancelha, né? Para fazer a expressão. O bordadinho aqui do focinho e também o afundamento aqui dos olhinhos. E vou trazer para vocês também aqui alguns outros modelinhos também de chapéu. Esse aqui eu chamo de pinto surpresa, sabe? Que você pode até vender ele como pintinho surpresa mesmo, a pessoa não sabe qual personagem que vem. Então, eu vou ensinar para vocês também na próxima aula esse aqui, tá? Esse aqui é um chaveirinho, esse aqui você pode colocar no carro, ou até mesmo chaveiro para quem gosta, só que ele é maiorzinho do que esse aqui. Então é isso, minhas crocheteiras. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Curte, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vou estar trazendo muita coisa legal aí para vocês, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus. Façam bastante crochê aí, me marquem nas minhas redes sociais para eu ver o chaveirinho de vocês, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.